Boa noite, amada de Cristo, graça e paz, tudo bem com você? Glória a Deus, eu espero que sim. Como decorreu o seu dia? O meu dia foi bom, graças a Deus, espero que o seu tenha sido também. E se não foi, acredite, o dia que se iniciará amanhã será ainda melhor. Mas depende de quem, eu sempre falo isso, depende muito mais de você do que da vontade do próprio Deus de te abençoar e fazer um outro dia ainda melhor do que o de hoje. Somos nós que podemos impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Agir e mover a nosso favor, Ele sempre quer. Mas aí precisa entender se você está disposta a se colocar diante dele como uma mulher que necessita realmente ser cuidada, ser tratada, para que ele venha fazer o melhor dele na sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu falo aqui para mulheres de Deus. Amém? Olha só, nesse canal nós falamos somente de Jesus. Seja bem-vinda a ele. Eu sou a pastora Luana França e esse é o nosso momento da oração da noite. As mulheres que já estão inscritas aqui no canal já sabem que eu sempre peço, veja o vídeo e dá um like, compartilha, deixa todo mundo ter acesso a esse vídeo. E se você não está inscrita, em nome de Jesus, entre aqui, clique no inscrever-se, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e depois de vê-lo, é o que eu te pedi para as outras mulheres. Dá um like e compartilha, para que esse conteúdo ele venha ganhar aí mais destaque nas plataformas digitais no YouTube. Amém? Glória a Deus, posso contar com você? Espero que sim, porque você pode contar comigo. Depois de ver esse vídeo, qualquer dúvida, qualquer questionamento, é só você entrar aí nos comentários, compartilha, fala comigo. E eu respondo, eu falo com você, tá bom? E aí, já comecei falando, né, que a gente tem que se colocar como mulher de Deus, para que Deus venha abençoar a nossa vida, tá? Eu sei que a gente sempre, às vezes, se coloca em algumas situações e nós duvidamos. Ah, meu Deus, será que isso é de Deus? Será que essa situação é de Deus para mim? Será que tudo isso que está acontecendo aqui é Deus que tá movendo e tal? Eu creio muito no mover de Deus quando nós colocamos a nossa vida nas mãos dele. Eu acho que eu sempre prego isso, que nós temos que crer, mas que além de crer, nós temos que ter vida com ele. Acreditar que ele existe, que ele é capaz de fazer as coisas e acreditar no potencial de Deus é algo que nós fazemos e que qualquer pessoa pode fazer, e como diz a Bíblia, até o diabo crer que Deus existe. Só que crer em Deus e buscar o seu reino, a sua justiça, buscar a comunhão com ele, ter vida com ele, é diferente. Porque eu creio que Deus pode abençoar, eu creio que Deus é o provedor, eu creio que Deus é o meu salvador, eu creio. E eu creio que se eu buscar ele vai fazer dessa maneira, ele vai fazer assim, ele vai fazer assado, ou melhor. E aí sim, eu começo a manifestar o meu posicionamento diante da palavra que o Senhor me instrui, diante da palavra que o Senhor me entrega. Porque quando o Senhor ele vem e entrega para nós uma palavra, uma instrução, ele espera que nós venhamos fazer semelhantemente aquilo que ele está nos instruindo, que ele está colocando diante de nós. Porque esse é o intuito de Deus, que nós venhamos ser mulheres que venham receber dele tudo aquilo que ele tem para nos entregar, e diante dessa recepção que nós fazemos na presença dele, das instruções que ele nos coloca, nós venhamos interagir e ter vida com ele. Mas é claro que muitas vezes, até por imaturidade espiritual, é despertado em nós algumas dúvidas sobre algumas situações. E aí muitas mulheres se questionam, né? Como que eu entendo, né, que isso é de Deus para mim? Primeira coisa que nós temos que entender é que quando Deus ele nos traz qualquer situação, quando ele manda, quando vem algo de Deus para nós, esse algo de Deus ele vem na paz do Senhor. Vamos dar um exemplo? Se você tá no momento de acerto na sua vida, de acerto de contas na sua vida, sabe? Ah, eu tô resolvendo pendências do passado, e a minha vida tá ainda atribulada. Vamos usar um exemplo muito clássico e que todas as mulheres conseguirão entender através. Talvez até estejam passando por situações assim. Houve um divórcio, uma separação, e nesse caos que é porque, gente, uma separação, ela traz
não somente separação física, mas separação espiritual. E isso traz um transtorno, um caos, um desequilíbrio, sabe? Ele deixa as pessoas flutuantes espiritualmente. Então, assim, o lar, ele fica desordenado. E o que nós precisamos é do vento do Espírito Santo de Deus, sabe? Da presença de Deus ali, colocando cada coisa no seu lugar. E isso demanda tempo, sabe? Isso não acontece da noite pro dia. O Senhor, ele não vai organizar a sua vida da noite pro dia. Porque com essa ruptura, né, da separação, muitas coisas são quebradas, muitas coisas são cortadas. E aí, o Senhor, ele precisa, né, você precisa, não é nem é Deus que precisa, você precisa de um tempo para uma cura, para que Deus venha operando e fazendo. Ali ele faz de uma forma, ali ele faz de outra, porque Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz e ele vai fazendo nos detalhes tudo com perfeição. Então, geralmente, uma pessoa, quando ela tem essa separação, a tendência dela é querer recomeçar a vida em um novo relacionamento. E eu não estou aqui falando de relacionamentos, tá, gente? Eu estou usando o exemplo da presença de Deus. Quando o Senhor nos traz algo novo, Ele não vai trazer no meio da confusão. Eu tô dizendo isso porque eu vi muitos exemplos, assim, de pessoas, de mulheres amigas, pessoas próximas, que saía de um relacionamento confuso, de uma briga, de uma situação, e já se envolvia em outra, porque isso é de Deus. Não, gente. Nós precisamos de um tempo para organizar o caos que foi causado pela ruptura em nós. Sabe? E isso é em qualquer situação. Quando você vê uma situação, eu preciso resolver um negócio, preciso comprar uma coisa. Vou usar outro exemplo. Eu preciso organizar minha vida profissional e tá um caos aqui na empresa, isso e aquilo. Deus não vai te entregar algo, uma estratégia maravilhosa, magnífica no meio daquele caos. Porque você não está apta para reconhecer o benefício que Deus te entrega através, porque o desequilíbrio, sabe? Então, as coisas precisam ir se organizando. Quando você vê uma confusão causada, a pessoa fala, não, isso aqui é coisa de Deus. Não é. Deus não habita em confusão. Tudo que é confuso, tudo que é desordenado, não é de Deus. Pelo contrário, Deus é aquele que vem colocando o equilíbrio nesse cenário. Ele vem pondo o bálsamo, o equilíbrio, trazendo as coisas, trazendo a ordem, para que você possa estar com os seus horizontes limpos, sem ruídos, para que você possa entender a voz dele quando ele falar com você, para que você possa visualizar aquilo que ele está te entregando, para que você possa enxergar o caminho que você deve trilhar. Entenda que o Senhor, ele não é um Deus de confusão. E lá em 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 33, diz isso. Porque o apóstolo Paulo estava falando à igreja acerca dos dons espirituais e das confusões emocionais que as pessoas traziam, que acabavam confundindo as pessoas, quando algumas pessoas de olhar não sabia se era dom, não sabia se era o emocional do outro. E aí o apóstolo Paulo falou no versículo 32, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, pois Deus, no versículo 33, não é um Deus de confusão, ou em algumas Bíblias não é o Deus de desordem, mas de paz. Então, aonde está muito confuso, você pode ter certeza que aquilo ali não foi preparado por Deus para você, é laço. Então, quando você estiver numa situação que está confusa, que está bagunçada, que está desordenada, que você vê que não, Deus não vai entregar nada precioso para você no meio daquilo, porque a preciosidade do que ele tem para te entregar pode se perder nessa condição, tá? Então, se você está passando por um momento de atribulação, de confusão, de desordem, e está sendo derramado está sendo entregue para você um prato de manjar, e você se é de Deus, se não é de Deus, eu digo para você, não é de Deus. Você tenha essa expertise espiritual de entender que o Senhor, ele não habita em confusão, ele não vai entregar para você uma preciosidade no meio desse ambiente confuso, porque você não vai ter estrutura espiritual para reconhecer isso.
O Senhor não vai abrir um caminho nessa confusão. Ele precisa dar uma limpada, ele precisa organizar. O lugar que você está, às vezes, diz muito sobre a energia, sobre o que tem ali. Por isso que ele puxou o cego de Betsaida para fora. Por isso que o Senhor, ele afirma, não habita em confusão. Então, quando você estiver no meio de algo muito confuso, permita que o Senhor entre para limpar, para organizar. E às vezes essa limpeza requer rupturas, requer deixar ir. Ele tira do ambiente, ele deixa ir, ele insere outras coisas que vão dando o seu jeitinho para que tudo fique mais organizado, mais limpo, para que você possa visualizar o caminho que Deus tem para você. E sem aquele chiado, aquelas murmurações que te atrapalham de ouvir a voz do seu pastor. Amém? Glória a Deus. Isso é conhecimento para a vida, tá? Onde há confusão, se distancie, porque distanciando você vai entender o que Deus quer te mostrar, tá bom? Que Deus te abençoe, que você tenha uma noite abençoada. Eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor eterno Deus, Pai querido e amado, muito obrigada por essa palavra, Senhor, que nós venhamos guardá-la em nós, ter ela inserida em nós, para que no momento oportuno nós venhamos nos lembrar e ter as atitudes que estejam de acordo com a sua vontade. Meu Deus, manifesta o seu poder e autoridade sobre a vida das tuas mulheres. Consagre a vida delas ao Senhor, meu Pai, e que elas sejam conduzidas rumo ao alvo, que é o caminho que leva ao Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amadas, que Deus abençoe a sua noite. Amanhã nós temos mais encontros aqui no canal. Às 6 da manhã, a oração da manhã. Às 15 horas, a ministração da palavra através do devocional Eu Me Disponho. E às 18 horas, a oração da noite. Um beijo no seu coração. Graça e paz.